Fala galera vascaína, fala torcedor vascaíno, torcedora vascaína, muito bem-vindos ao nosso canal. O Vasco é nosso, né? Me chamo Diego Faria, estou aqui para deixar você bem informado de tudo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Hoje, dia de Vasco, daqui a pouco tem Vascão aí contra o Criciúma em São Januário. Vamos falar desse jogo, vamos estar falando do basquete, outro também que fez bonito. Política do clube que está cada vez pior, né? Achava que eu não ia falar mais disso, mas infelizmente tem que falar, né? A política do Vasco continua aí fervendo, né? Vamos falar sobre Medel, Payet, pró-escalação, enfim, tudo isso e muito mais dentro desse vídeo aqui, né? Que a gente vai estar falando do nosso gigantesco, beleza, galera? Então vamos lá, vamos colocar aí os assuntos para fora para vocês saberem, né? Vou começar pelo basquete. O basquete ontem enfrentou o Pinheiros, o Vasco enfrentou o Pinheiros em São Januário e venceu por 85-70, né? O Vasco venceu ali e se classificou ali para as quartas finais ali do NBB. Tá fazendo bonito, uma belíssima campanha desse retorno do Vasco ao basquete, né? Já tá ali nas quartas finais do NBB, né? Agora a gente está pensando grande. A intenção era classificar ali entre os 8, classificamos, chegamos e passamos, né, agora classificado para poder enfrentar, né, no caso que vai jogar amanhã Bauru ou Pato, né, basquete. Um desses dois times vai estar se classificando para poder enfrentar o Vasco nas quartas de finais do NBB. Muito bom, parabéns pelo trabalho do pessoal do basquete, está sendo sensacional, está sendo bacana. Estádio sempre cheio, ginásio sempre cheio, né? Todo mundo ali comparecendo e torcendo pro nosso gigantesco aí, o nosso basquete. Beleza, galera? E galera, vamos entrar no assunto chato aqui antes de entrar no assunto principal, que é o jogo. O meu assunto aqui principal sempre vai ser campo e bola, mas a gente precisa falar de política, né? E com isso a gente vai estar tocando no assunto agora. Oposição e situação juntos. Galera, isso poderia ter acontecido antes, né? Isso poderia ter acontecido antes para poder resolver o problema do Vasco, o Vasco não precisar ser vendido. Mas, como isso não aconteceu antes, isso está acontecendo agora. Para quê, Diego? Para tirar a 777 Partners. Não tem outro fundamento, não tem outra coisa a se falar nos bastidores. Se fala somente tirar a 777 Partners da jogada. Acho que vai ser difícil. Só se a 777 Partners der mole ali algum pagamento, alguma cláusula que atrapalhe de alguma forma o Vasco, né, o futebol do Vasco, né, se ela honrar ali com seus compromissos, fazer o que tem que ser feito, dificilmente ela vai tirar, porque ela não quer vender, até porque ela está vendo que é bem lucrativo o Vasco da Gama, porque ela está vendo que o Vasco é bem lucrativo, todo mundo está vendo isso, todo mundo é muito claro que isso que é lucrativo. O que faltava no Vasco era realmente uma injetada de dinheiro para que as coisas começassem a se normalizar, como vem acontecendo com a SAF. Óbvio que não está da maneira que a gente queria, óbvio que não está da maneira com que eu e você queríamos que estivesse já, o Vasco ali brigando por títulos, mas é inegável que esteja da mesma forma que estava antigamente. A diferença toda é que antigamente a gente brigava, né, entre si, a gente no Vasco em geral, a política brigava pelo poder, chegava lá e não fazia nada. Todo mundo falava que tinha jeito, tinha jeito, e isso nunca acontecia. Então, de alguma forma, precisou se vender o futebol do Vasco, parte dele, para poder se tomar jeito e entender que o Vasco unido é um pouco mais difícil de ser batido, né? É quase impossível bater o Vasco unido. Mas esses caras aí que estão tentando fazer a união agora tiveram várias oportunidades de fazer várias uniões em prol do Vasco e nunca fizeram, né? Isso é só a gente olhar na política aí nos últimos 20 anos aí, 15 anos aí, você vai ver que a gente teve várias oportunidades de ter alguém junto ali do clube, todo mundo junto, todo mundo se ajudando para tirar o Vasco dessa situação, e não aconteceu. Agora todo mundo tem resposta para tudo, todo mundo fala que consegue ver sem SAF, que consegue isso, aquilo,
aquele outro mais, mas o fato é que com a 777 Partners, até o momento, né, apesar de eu ter as ressalvas, ter as críticas abertas a 777, caminha-se melhor do que antigamente. Isso é inegável. Eurico passou lá, não deu jeito. Campelo passou lá, não deu jeito. Dinamite passou lá, não deu jeito. E agora o Pedrinho pegou meio que vendido o clube já e não tem muito o que fazer, né? Mas o fato é que o pessoal agora achou de unir para poder ajudar o Vasco de alguma forma. Eu acho que é mais uma dor de cotovelo, porque tiveram chances de fazer isso, né? Leven e Júlio Brandt, e Campelo, o Leven sozinho, que eu acredito que seria a melhor via, né? Enfim, para se continuasse no associativo, acho que o Leven seria um pouco mais viável, na minha opinião, né? Mas, enfim, a gente assistiu aí vários shows aí de horrores nesses últimos 20 anos em relação à política do Vasco, e agora, no estalar de dedos, a galera falou que tem como resolver o problema do Vasco. Só que ninguém resolveu. Aí chegou a 777, botou o dinheiro, está fazendo com que essa grana circule para não asfixiar o Vasco, e agora está conseguindo pagar o Vasco com o próprio Vasco. É isso que está acontecendo. Aí eles estão se doendo por conta disso, né? Mas deveria ter sido ido antes e ter corrido atrás antes das coisas. Não ter vendido o clube, ter feito o que fizeram e agora está correndo atrás. Agora, na minha opinião, deixa do jeito que está, porque as coisas estão andando, por mais que o resultado no campo ainda não apareça, ele vai aparecer, tá? Não era a minha opção vender o Vasco, não era uma das minhas opções de vender o Vasco, mas já que vendeu, deixa do jeito que tá, que pelo menos não se tem essa política imunda se interferindo dentro do Vasco. Eu acho que a gente tem tudo para poder melhorar, fazer um bom Campeonato Brasileiro, e se isso fizer um bom Campeonato Brasileiro, acaba essa picuinha também, tá? Se a gente fizer um bom Campeonato Brasileiro, se a gente, as vitórias começarem a aparecer, as coisas aparecerem dentro de campo, a gente acaba com essa picuinha. Enfim, vamos mudar de assunto, vamos falar agora de campo e bola, né, que é o que interessa realmente, né? O Vasco pode ter o retorno de Medel, do Payet, e pode ter a continuação do Ryan, né? O Vasco que tá aí jogando sem o Payet desde o começo do campeonato, né? O Payet machucou o joelho e tá voltando aí a poder atuar com a camisa do Vasco. Isso pode acontecer hoje, daqui a pouco às 4 da tarde, né? Isso pode acontecer lá em São Januário, né? Ele ainda sente um pouco de incômodo, mas pode ser que vá para o jogo e seja titular se até lá no Jarão sentir mais o joelho. Vamos torcer para que tudo dê certo, que ele volte 100%, que é importante. Não adianta voltar agora e machucar mais para frente, tem que voltar 100%. Tomara que ele volte aí 100%. Medel volta, né, de viagem, né, voltou de viagem, vai lá acompanhando a mãe. O Ryan vem ganhando oportunidades porque vem treinando bem, vem fazendo um bom papel nos treinamentos e está ganhando espaço. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu colocaria Ryan do lado e Eric Marcos do outro, né? Acho que seria uma boa dupla de pontas aí, que eu acho que a gente conseguiria suprir as nossas necessidades com o que tem em casa. Isso, na opinião particular minha, eu acredito que poderia dar certo. Vamos encerrar esse vídeo aqui agora com a nossa opinião sobre o jogo e também as escalações. Vou começar pelo Vasco, né? O Vasco deve vir aí com Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo e Lucas Piton. Esforça, Hugo Moura, Payet, Ryan, David e Verratti. Esse deve ser o time que o Ramon Dias vai colocar para enfrentar o Criciúma. Já o Criciúma vai vir de Gustavo ou Alisson, Claudinho, Rodrigo, Wilke, Rangel, Miguel, Barreto, Igor, Felipe, Matheus, Marquinhos, Gabriel, né, esse mesmo que passou pelo Vasco, Marcelo Hermes, Bolazzi, o Éder, e o técnico é o Cláudio Tencati, né? Esse é o time do Criciúma que pode vir enfrentar o Vasco. Minha opinião, Vasco 3-1, o Vasco vai vencer esse jogo. Quero que você comente aí, deixe seu comentário quanto que vai ser o jogo do nosso gigantesco Vasco da Gama para cima do Criciúma mais tarde, beleza? Após a vitória do Vascão, tamo junto, deixa o like, se inscreve, valeu!